Olá, aqui é o Vinícius, aluno da disciplina de Introdução à Organização Computacional. E aqui eu vou apresentar o vídeo do Desafio 1, falando sobre memória RAM. Primeiro eu vou mostrar os resultados, e depois eu vou explicando passo a passo como eu fiz tudo. Então, aqui tem o sinal de controle de soma e subtração. Aqui eu consigo mandar meus dados. Então tenho A1 a 0, B1 B0. Para subtração eu fiz que vai ser sempre A menos B, para ficar melhor. Aqui tem o sinal de controle que eu vou usar para selecionar aonde da RAM vai guardar cada coisa. E aqui tem o sinal de writing e reading. Então quando esse daqui está ligado eu consigo ler, quando está desligado eu consigo escrever na RAM. Tá. Então primeiro eu vou dar e aqui tem a função de clear, eu consigo dar clear em cada memória. E aqui eu limpo todas. Então eu vou começar limpando a memória. Antes de mostrar os resultados, eu já quero citar um problema que eu acabei encontrando, que como a gente está trabalhando no Minecraft, os sinais acabam não chegando ao mesmo tempo por conta da distância dos cabos. Isso dá um bug na parte, tipo, por conta dos clocks, dos steps. Então isso às vezes acaba bugando um pouco a primeira entrada de memória. Mas depois de dar um clear ela fica normal. Então no próximo desafio eu acabei conseguindo achar um jeito de dar uma resolvida nisso. Mas para esse daqui eu só vou dar clear depois de mandar os resultados. Então aqui eu vou somar som. Eu vou selecionar a minha memória 0. Minha memória 1 no caso. Então aqui para cima eu seleciono entre memória 3, memória 2 e memória 1. Pra cima eu seleciono entre minha memória 1 e memória 2. Pra cima eu seleciono minha memória 1. Então eu vou limpar aqui. Ó, a gente já pode ver que apareceu ali o resultado. Se eu desligar aqui, a gente pode ver que ainda está mandando aqui, o sinal ainda vai estar armazenado. Eu posso até trocar a memória agora, então eu vou pôr na memória 2. Ó, não apareceu nada, mas se eu der reading vai estar nas duas. Beleza. Eu vou deixar o reading ligado agora, porque é o que a gente quer ver. Tá. Agora eu vou passar para outra memória. Então eu quero ir para a memória 3. Então eu ponho esse daqui para baixo. E eu quero mandar 1 mais 1. Então eu vou limpar a memória 3 aqui, como eu falei, daquele probleminha da diferença de sinal. A gente já tem um 0 ali. Eu vou somar um 0 na memória 4 agora. Então, vou botar aqui pra cima. Limpar a memória 4. Fui besta aqui, eu esqueci de ativar essa alavanca. Então, agora vai salvar aqui como a gente queria. Uma coisa que eu não implementei aqui também é pra poder dar overwrite na memória. No trabalho 2 eu consegui implementar isso, mas aqui ainda vai ficar sobressalente, então eu tenho que trocar a memória antes de mudar a operação. Tá, para memória 5 eu quero mandar uma subtração, então eu vou fazer um menos 0,1, que é para dar 1, 0, 1, 0, né? Então aqui eu vou botar a subtração e eu vou passar para memória 5. Beleza? 1, 0 ali, como planejado. Bem, mostrando a subtração, a escolha de memória, que eram os objetivos do trabalho, agora eu vou entrar um pouco nas particularidades de cada estrutura que tem aqui. Eu vou passar por cima um pouco antes. Aqui tem a memória RAM, aqui tem um demultiplexer, aqui tem um multiplexer, e ali meu somador e meu subtrator. Outra coisa, eu tentei fazer uma espécie de legenda, entre aspas, nos tipos de cabo. Então os azuis são para dado e os verdes são para controle. Eu acabei de esquecer de pôr em laranja para endereçamento. Então os cabos que estão saindo daqui era para ser de endereçamento, mas é isso, eu acabei esquecendo. Que seria o barramento de endereçamento, barramento de dados e o barramento de controle. Mas fica esse toque aí. Tá.
Lá atrás eu escolho os bits que eu vou mandar pro meu somador ou subtrator, aqui, e eu envio esses dados para eles por meio desse barramento de dados aqui. Aqui chega o bit 0, bit 1, e aqui o bit... desculpa, aqui é A0, A1 e B0, B1. Então a gente manda... o azul e vermelho aqui não tem nenhum significado também, é só para separar os bits 0 e os bits 1 para facilitar na construção. Isso daqui foi a primeira coisa que eu construí, então eu ainda tava meio perdido no que tinha que fazer. Mas é isso. Tá. Então, a gente vai pegar primeiro os bits zeros, né? A gente vai mandar aqui. Pro nosso somador, ele é composto por portas XOR e XNOR. Então, o primeiro bit, eu vou pegar o A0 e B0 e passar o resultado como A0, que seria o output 0. E ele vai estar ali. Ele vai ser aquele ali. Então, aqui a gente tem o XNOR entre A0 e B0. Ele vai vir aqui. Não, desculpa. Aqui a gente vai ter o XOR entre A0 e B0. E ele já vai ser o output do primeiro bit. Além disso, a gente tem um sistema para passar o primeiro carry daqui. Então ele vai pegar na porta XNOR o A0 e o B0. Esse resultado junto com o A0. E ele vai passar para essa AND aqui. E esse vai ser o nosso carry. Eu vou deixar o texto aqui, caso você queira dar uma lida. Eu acabei escrevendo melhor aqui. Daí você pode pausar o vídeo e dar uma lida. Tá. Pro segundo bit, a gente vai ter o resultado de um XOR entre A1 e B1. Que vai passar para outro XOR junto com o carry do primeiro bit. XNOR gerando 0,1. O output 1, né? Então, a gente tem aqui o nosso XOR. Aqui a gente tem o outro XOR. E esse daqui vai ser o output 2. Que é o segundo bit, que é aquele ali. Por fim, a gente vai ter o carry bit. Vai ser um XNOR entre A1 e B1. Vai passar o resultado para uma porta AND junto com A1. Que vai ser aqui. Eu vou deixar as referências que eu peguei para as portas na descrição do vídeo. Eu acabei usando de 2 canais diferentes e um post do Reddit para ajudar a construir as portas lógicas. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E é basicamente isso o meu somador. A lógica do subtrator não é muito diferente. Então, a gente vai passar o A0 B0 aqui também. Então a gente vai ter... outra coisa que é importante, o A0 B0 só vai funcionar para números positivos. Então o primeiro bit vai ser um XOR entre A0 e B0. Cadê? Aqui, o XOR entre A0 e B0 já vai dar o primeiro bit. Daí ele vai ter um borrow, que ele vai passar para a segunda soma e vai ser importante depois. Que ele vai vindo um NAND entre o A0 e o B0. Indo pro segundo bit, a gente vai ter um XOR entre A1 e B1, seguido por um XOR entre o resultado do primeiro XOR e o borrow da primeira subtração. E daí vai ter o borrower bit, que é um AND entre A1 e B1, e o AND entre o resultado do primeiro XOR e o borrower, e o OR entre eles. Então tá aqui. Eu não vou tentar não perder muito tempo aqui, que eu acho que as partes são as mais relevantes. Mas tá aqui. Daí eu mando o resultado ali e aqui. Isso aqui foi feito mais pra testar mesmo, pra ver se tava funcionando corretamente na hora que eu tava montando. Mas esse resultado em si a gente não usa aqui. Beleza, feita a soma e subtração, eu tenho que escolher qual resultado eu vou mandar pra minha RAM, né? Então, eu peguei os resultados e mandei para um multiplexador, que ele tá aqui. O que vem da direita vem da soma, e o que vem da esquerda vem da subtração. Tem aqui... Eu fiz alguns estudos subterrâneos também para organizar. Meu multiplexador é basicamente o resultado
de cada bit enviado pro multiplexador. Daí um sinal de controle enviado para escolher se eu vou querer a soma ou subtração. Então esse sinal de controle aqui é esse daqui do meio, dos dois... Sure? Agora eu não lembro. Eu vou deixar no vídeo também, eu acabei esquecendo qual porta exatamente era essa daqui, mas basicamente... Pera aí, deixa eu mostrar o carry primeiro. O sinal de controle, quer dizer. Esse sinal de controle eu mando lá da minha central, de certa forma. Então tá aqui. Que era a alavanca que eu tinha usado para escolher entre soma e subtração. Ela vai ser a mesma para todos os andares, então o mesmo sinal que chega direita e esquerda é igual para todos. Tá. Como funciona esse multiplexador? Basicamente tem esse sinal aqui que é invertido. Então, sempre que eu estou escolhendo um, eu não estou escolhendo o outro. Como você pode ver aqui, como está a subtração, a parte da direita está apagada nos 3 andares. Quando está ligada a parte do lado, então tipo, na esquerda está ligado, só vai passar o que está na esquerda. E quando a direita está ligada, só vai passar o que está na direita. Então, o primeiro bit da soma era para ser 1 e da subtração era para ser 0. A gente pode ver aqui que só passa o 0. Eu vou inverter para você ver. Agora tá passando o da direita. É a mesma coisa nos 3 andares. E com isso eu faço a escolha do resultado que eu quero, que seja de soma ou seja de subtração. Mas feito isso, eu tenho um output disso, e eu preciso escolher entre 5 lugares da minha RAM. Como eu faço isso? Com o contrário do multiplexador, que recebia 2 entradas e me dava uma saída, agora eu tenho uma entrada e quero 5 saídas. Então eu faço um demultiplexador. Ele funciona relativamente parecido, só que agora eu mando para os dois lados a mesma entrada. E aqui é a mesma ideia, que eu mando um sinal invertido de um lado e o normal para um outro. Então, deixa eu mostrar no meu sistema de alavanca. O controle é feito assim. Eu vou desligar tudo aqui só para eu me fazer explicar. Então, pro A1, eu vou ter, quando ele estiver para cima, eu escolho entre a memória 3, memória 2 ou memória 1. E para baixo, eu escolho entre a memória 4 ou a memória 5. Eu vou mostrar a memória 4 e a 5 primeiro, então aqui ligado eu escolho entre as duas. Quando eu deixar para cima, meu resultado vai indo para M4, quando eu estiver para baixo, vai para M5. Deixa eu ver onde está aqui agora. Da M5. Agora se eu deixar para cima, vai passar para M4. Perfeito. Daí eu envio o sinal de cada andar para minha RAM, né? Eu tenho que mandar para cada bit dela, que é um pouco de trabalho. Então, esse primeiro andar seleciona entre os carries, os carry bits, ou borrow, né? O segundo andar pro segundo bit e o terceiro andar pro terceiro bit. Daí eu mando tudo pra RAM. A minha RAM, a característica da RAM, você escolhe onde você vai pôr ela. E uma vez que você coloca o resultado, ela não perde. Ela não vai perder ele. Então a gente pode ver aqui que se eu apagar essa lanterna, deixa eu ver se é do... A informação ainda vai estar aqui, porque esse sistema ele fica permanentemente ativado até você resetar ele. Então você pode ver que aqui essa tocha está apagada. Opa. E a informação ainda está passando aqui, mesmo que eu já tenha trocado o endereço de memória dela. Atualmente ela está na memória 4, e você pode ver que a informação ainda está na memória 5. Agora, como eu dou clear nisso, eu tenho esse sisteminha bem simples aqui, que basicamente, quando eu mando um sinal para ele, eu vou mandar uma tocha aqui só para mostrar. Ele vai ativar aquelas 3 tochas. Essas 3 tochas desativam as daqui de baixo. Esse sinal daqui, na verdade, ela ativa esse sinal daqui. Esse sinal daqui desativa
as toalhas de baixo e e limpa o que tinha aqui. Deixa eu quebrar uma tocha sem que... Ah não, mentira. Aqui é uma maneira que eu descobri de passar o sinal verticalmente, pra não ficar uma bagunça de cabo com escada. Basicamente eu vou passando o sinal inverte, 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 inverte. Eu deixo o sinal que eu quero aqui. Aqui é um inversor também. Tá, mas o que é isso? Esse daqui é o write enable. É o write e reading. Então, quando esse daqui tá desativado, tá ali, né? Tá no modo write somente. Eu ainda consigo mandar as informações aqui, mas ela não vai mostrar o que tá aqui. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu mostrar. Então, no momento a gente tá acessando a memória 4 ou 5 e a gente tá na memória 4. Eu vou passar para 5 no modo de writing apenas. Então, eu vou limpar a memória 5 antes. A gente pode ver que não aconteceu nada ali. Mas, o sinal ainda tá aqui. Pode ver que tá ligado aqui. Então agora se eu der o modo de reading, vai aparecer certinho ali. E eu acho que é isso. Você tinha feito algumas perguntas também no PDF. Eu vou responder com base no que eu fiz aqui. Deixa eu... Antes eu vou passar o livro página por página, daí você pode pausar pra ler. Mais ou menos o que eu fiz. Vou deixar uns segundinhos cada um. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas um problema que ela tem na verdade, não é um problema, uma característica que ela tem na vida real é que depois você desliga o PC, você perde as informações que estão nela. Mas como aqui no Minecraft a gente nunca, quando a gente fecha o mundo e abre de novo, ele não perde as informações que estavam lá. Então eu não tenho esse problema de eu perder minha memória quando eu inicio o computador. Por isso eu fiz aquele sistema de clear também pra simular isso. Tá, a primeira pergunta é como eu poderia triplicar minha memória RAM. Então, aqui no meu mundo, pra triplicar minha RAM, eu precisaria criar mais 10 endereços, né? Então eu teria que fazer aquela estrutura que eu mostrei mais 10 vezes. E eu teria que fazer um multiplicador e de uma entrada para 5 saídas e de uma entrada para 15 saídas. Daí pra eu poder escolher onde eu vou armazenar. Tá. A outra pergunta que seria feita é como eu poderia deixar a minha interface mais user-friendly. Para fazer isso, eu acabaria construindo um encoder, que eu acabei usando para a segunda tarefa. Então eu teria um encoder que cada resultado possível me devolveria uma sequência de um 0, que ficaria conectado a lâmpadas de redstone para exibir o número na base decimal. Então, eu vou explicar bem por cima aqui o que faz o encoder, que eu vou entrar nisso na próxima tarefa. Mas o encoder, basicamente, eu mando uma sequência A, B, C, D para ele, e ele vai me devolver outra sequência de 0, 1, 0, 0, que eu quiser, do tamanho que eu quiser. Então, sei lá, eu mandaria o resultado 0 como todas as lâmpadas desligadas. Deixa eu montar um exemplo rápido aqui. Então, sei lá, eu teria um negócio assim. Então, e cada um desses negócios teria conectado pelo mesmo redstone, né? Então, sei lá, teria assim.
Então, sei lá, quando fosse 1, eu queria que ele me mandasse esse sinal 1. Esqueci de... Então, quando ele me mandar um 01 ali, de resultado, eu gostaria que ele me retornasse isso daqui. Eu conseguiria exibir um 1, na verdade. Isso daqui é um 7. Então eu queria que ele me mandasse isso daqui. Então, sei lá. O 0 poderia ser tudo ligado também, né? Na verdade. Tem essa possibilidade. Pro 3 poderia ser assim, com esses daqui também ligados. E é basicamente isso que eu faria para deixar a minha interface mais user-friendly. Então esse daqui foi o que eu fiz para o primeiro desafio. Eu vou fazer um vídeo separado pro segundo. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Então, até a próxima tarefa.